Fala, galerinha. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora para o nosso estudo aí dos mercados americanos e do euro e ouro, onde a gente vai estar falando aí das movimentações de hoje. Antes, queria já daquele pedido de praxe, você já deixar aquele like, curtir o canal. E se você está conhecendo o nosso canal agora, saiba que aqui a gente fala tudo sobre Smart Money e sobre esse operacional que é muito lucrativo, além de estar sempre falando sobre as mesas proprietárias, as nossas parceiras aqui do canal. Dentre elas, a gente tem a Apex Trader Founding, que se você não conhece, sugiro que você venha conhecer, porque é uma das maiores mesas de mercados futuros que tem. A gente já está com eles desde setembro do ano passado operando. E eles sempre estão com promoções espetaculares. E agora a gente está nessa promoção aqui, ó, de 80% de desconto no teste com o One Day Pass, que significa o quê? Você não precisa operar os 7 dias normais para passar no teste. Sim, se você fizer sua meta em 1 dia, 2 dias, você está dentro da mesa. Então você pode aproveitar e aprovar as suas contas o mais rápido possível. Lembrando que na Apex você pode ter até 20 contas no mesmo nome para poder operar e usar os replicadores que eles recomendam para estar fazendo. Tudo isso está aqui no TOLS, os replicadores, as regras estão aqui nas FAQs, tudo que vocês precisarem está na página deles. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre a Apex. E nesse vídeo eu explico tudo sobre essa mesa, tá? Então tenham paciência de assistir, tá, turma? É um vídeo longo e no final do vídeo tem muita informação importante. Eu vejo que muita gente chega no canal com dúvidas e essas dúvidas, todas elas estão nesse vídeo aí que eu deixei para vocês. Então aproveitem, beleza? Então bora falar aqui do gráfico. Além do que a gente de falar sobre Smart Money, a gente tem o nosso treinamento também que vocês podem conferir. www.treinamentossmartmoney.com.br. Ali é um treinamento onde você vai conseguir aprender e entender tudo o que acontece no Smart Money, beleza? Então bora falar de Nasdaq aqui, ó. A gente começa pelo nosso ativo que a gente mais opera, né? O que a gente teve aqui, ó? Ontem nós tivemos um movimento de pullback aqui no gráfico de 1 hora. Ó. E ele foi testar aqui esse movimento e ontem a gente pegou a venda, a segunda perna dessa venda aqui, ó, essa daqui, que foi o trade que eu fiz, né, claro, nos 5 minutos, aí quando a gente coloca nos 5 minutos, a gente vê que a gente teve um movimento bem claro, né, foi esse movimento aqui, essa venda aqui, tá, e fizemos aí nosso resultado do dia. E o que a gente tem para o Nasdaq hoje? Vamos voltar aqui para o gráfico de 1 hora que fica mais claro da gente entender. O preço ele está fazendo quebras de estrutura para cima. Tá? Eu tenho esse fundo aqui como sendo fundo relevante. Vocês sempre vão entender como fundo relevante, aqui nos 60 minutos, o fundo que ele marca como sendo a zona discount, tá, turma? Porque eu tenho aqui a subida, o fundo e o topo. Esse aqui não rompeu o topo, deixou uma zona de liquidez. E isso pode fazer com que o preço vá lá em cima, tá? O que a gente tem aqui de atenção primeiro, a perda desse fundo e esse carinha aqui. Então, o preço, vocês percebam, ele está num range interno. Então, ele pode fazer esse movimento aqui para voltar a subir. Tá? Então, ou até mesmo vir nessas regiões aqui. Tá? Então, ele pode, inclusive, o que a gente tem que estar atento também no movimento de pullback para depois vir capturar liquidez nessa região aqui. Tá? Então, a gente está num ponto aqui onde não é interessante a gente comprar Nasdaq. O ideal é a gente esperar por um repique, né, uma volta desse preço em regiões mais baratas, para aí sim dar continuidade
observando os time frames menores, tá? Eu vou estar muito atento a operações nessa zona aqui hoje, tá? Porque aqui pode ser que dê operação compradora. Caso ele suba direto, que eu não acho que seja o caso, até mesmo vocês podem ver a formação dos 60 minutos que já está acontecendo, ou seja, uma formação já de pullback. Então eu acho que o mais coerente é esperar por essa volta, ou claro, se você tiver a fim de arriscar um contra-tendência, aí sim você trazer para um time frame menor para estar arriscando, por exemplo, uma venda até essa região aqui. Aqui, quando eu falo para vocês, é isso aqui, ó, que eu espero por operações compradoras. Talvez nessa região aqui de baixo, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês que eu tô atento a essas movimentações de pullback do Nasdaq. Beleza? Bora falar do S&P. O S&P é mais ou menos a mesma coisa, só que o S&P ele tá mais no fundo, né? Ele também deixou essa região de liquidez. Vamos voltar aqui para o gráfico de 1 hora. O S&P ele está um pouco diferente pelo seguinte, ele já chegou na região, tá? O S&P já chegou no order block, diferente do Nasdaq. E ele está nesse caixote. Então o que a gente tem que estar atento aqui? A qual será o ponto de quebra desse preço, né? Eu penso agora num possível pullback, tá? Visto que, vamos tirar o zoom aqui, ó, ele tem alvo lá para cima, tá? Tem alvo, só que ele esticou demais. Porém, olha só, aonde a gente tem o nosso ponto de reversão do S&P? Aqui embaixo, ó. Então, tudo isso aqui, se ele quebrar essa estrutura aqui, ainda pode sim ser pullback de continuidade do preço, tá? Então, a gente só vai ver essa reversão de preço caso o preço passe dessa zona aqui. E ainda a gente teria pontos assim, sim, pontos importantes aqui embaixo a serem testados, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, porque também se ele segurar nesse fundo aqui, ele pode fazer isso aqui, ó, fazer o sweep para depois quebrar e aí voltar a fazer esse pullback, tá? Essa é mais ou menos as probabilidades aí do S&P, visto que ele está muito perto do topo. Isso aqui é máxima, tá? Então ele está hoje numa situação cara para vender. A gente tem que começar a entender essa movimentação dele para ver se ele vai realmente renovar topo histórico ou vai segurar aí nessa região, certo? Vamos falar agora de Dow Jones. Ó, mesma coisa, só que assim, ó, Dow Jones já está querendo romper esse equal highs aqui para poder dar uma volta, ok? Ele perdendo esse fundo aqui, aí vocês podem esperar por uma volta dele, né? Perdendo o fundo, vocês podem esperar por uma volta numa região aqui e tá vendo um retorno até essa região aqui. É outro ativo também que está muito perto da máxima histórica, perto do 40 mil, tá? Então, mas a gente, claro, o preço ainda segue em tendência de alta, então a gente sempre tem que buscar acompanhar o preço e se por um acaso ele perder essa região do equal high, do equal lows aqui, o que vocês teriam que a gente tem que pensar numa venda que seria uma venda de pullback, tá? E aí essa venda ela pode chegar aqui, e ela pode chegar aqui, e ela pode chegar aqui, a gente não sabe, tá? Tudo isso ainda é tendência de alta, beleza? Bora falar do euro. Falando um pouquinho do euro, ó, a gente estava falando ontem da operação do euro, esperar ele voltar para poder dar uma possibilidade de compra. Ele fez hoje, né? Ele fez aqui, ó,
capturou essa liquidez ontem aqui, começou a fazer o pullback, chegou na zona de demanda e reagiu. Tá novamente sentido alto. A gente tem alvo do euro aqui em cima. É o mesmo alvo que eu passei ontem. Ou seja, ele está dando continuidade àquele movimento que eu falei, né, no estudo de ontem. A gente tinha aqui, ó, esse order block e ele veio justamente pegar a liquidez nele e deu o start. O que precisa fazer agora? Agora ele tem a obrigação de romper essas regiões aqui. Aí sim a gente tem uma continuidade no preço. Se ele chegar aqui e não tiver forças para romper e num time frame menor ter uma quebra de estrutura, aí vocês têm que ficar atentos, que aí ele pode vir, tá vindo testar essas regiões aqui do fundo, tá? Desse order block e do imbalance que tem logo acima aqui, certo? Dessa região aqui, ó. Que são as duas regiões importantes que a gente tem aqui do euro para estar observando e procurando por compras, certo, galerinha? E no ouro, olha lá o ouro, o que o ouro fez? Ontem a gente falou dele, né, do movimento de continuidade e ele hoje chegou exatamente na onde a gente tinha falado no estudo de ontem, tá? Deu o start de compra aqui hoje. Agora, para ele dar continuidade, ele precisa quebrar essa estrutura aqui, aí volta e aí você tem a compra de continuidade. Então o ouro ele segue fazendo um movimento de continuidade do que a gente falou no estudo de ontem, tá? Para seguir aí testar essas regiões aqui de cima da extremidade aqui perto da máxima, beleza? Então fiquem atentos em relação a isso. No time frame menor, né? Aqui, ó. Ó, ele já fez aqui a quebra, né? Ele não fez o choque ainda. Nós temos aqui no 15 minutos o choque tá aqui, tá? E aí caso ele faça esse movimento, ó, aí sim a gente teria uma nova oportunidade aqui. Percebam que ele já deu uma entrada, tá? Chegou no primeiro alvo, repicou e segurou aqui e renovou o topo. Então agora ele precisa passar desse topo aqui, porque aí sim a gente estaria confirmando com o choque do time frame maior e fazendo um boss aqui desse time frame menor. Então você teria aí em 2 time frames a confirmação dessa subida, tendo como primeiro alvo essa região aqui, ó. Beleza? Certo, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos um excelente pregão. Um grande abraço e até o estudo de noite. Fui.